Olha que coisa. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estava sobre o mar e sobre a terra. Levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, e que não haveria mais demora. Desculpa. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anúncio aos profetas seus servos, como anunciou os profetas aos seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo, e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizer-lhe: dai-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e coma-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Amém. João, em toda a sua experiência de revelações que Deus estava dando a ele ainda na ilha de Patmos, ele viu um grande e poderoso anjo que com um pé ele pisava no mar e com o outro pé ele pisava na terra. Será que o anjo era grande? Era muito grande. E a Bíblia diz que esse anjo tinha sobre a sua cabeça o arco celeste, ou seja, o arco-íris, a marca de Deus, a promessa de Deus. Porque o arco-íris nada mais é do que uma promessa que Deus fez à humanidade, de não destruir mais a terra com água. Então se formou o arco-íris como um sinal de Deus, a sua promessa. E a Bíblia diz que esse anjo tinha o sol sobre a cabeça, a nuvem, que o vestido dele era a nuvem, e na sua mão tinha um pequeno livro. E João quis escrever o que os trovões que bradaram, falaram, mas Deus não o permitiu. Porque, se você não sabe, o livro do Apocalipse, ele é um livro tão poderoso, que nós verdadeiramente, de fato, só iremos entendê-lo naquele grande dia, no dia em que tudo for consumado, a revelação de Deus. No dia do final de todas as coisas. Primeiro, porque a nossa carne não aguenta. Segundo, porque a nossa mente não aguenta. Nós não suportamos o que está escrito aqui. E esse livro cheio de simbolismos, parece que é até um conto de fada. Parece que é até uma escritura sem sentido. Mas na verdade ela é tão poderosa espiritualmente, que quando as coisas vão acontecendo, mesmo assim o homem não consegue entender e compreender o que está escrito. Porque a humanidade não suportaria. É tão forte que o homem, a mulher não suportaria. A nossa mente não suportaria. Porque nós somos fracos. Nós somos pequenos. Eu estava ouvindo uma entrevista de um homem que diz que tem contatos com o Espírito, e ele bem esclarecido, você ouvir ele falar, você vê que ele era bem esclarecido, algumas coisas espirituais, e ele dizia que um dia ele entrevistando um Espírito,
E ele disse ao Espírito: como é que foi criado a humanidade? Aqueles espíritos expressam: nem nós sabemos, porque está além do nosso conhecimento. Ele diz que tem anjos, espíritos que são tão poderosos que eles só enxergam como fachos de luz. Eles não conseguem enxergar na sua essência, só os fachos de luz, de tão poder que tem. Ele disse assim: existem seres bem mais evoluídos do que nós no céu. E como foi criado, muitos de nós não sabemos, porque não temos a estrutura para saber como foi a criação. Quando você entra na Bíblia, você começa a ver, quando você entra nos livros proféticos, você começa a ver que tudo que nós falamos e queremos desejar das coisas espirituais estão tão longe de nós, estão tão distantes, e isso é verdade, porque nós não temos estrutura para ver as coisas espirituais. Eu vejo a Bíblia como um resumo bem resumido das coisas espirituais para nós. Aquele que está em Cristo, ele recebe o poder chamado Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem a função de revelar a nós as coisas do céu, mesmo nós estando ainda nesse corpo corruptível. Glória a Deus. Ora, se você consagrar a tua vida, pedir a Deus, se afastar das coisas da terra e começar a consagrar a tua vida de tal forma que Deus possa te revelar algo espiritual a olho nu, por alguns dias você vai sentir na tua carne aquela experiência. Porque as coisas espirituais são pesadas para a nossa pequena estatura humana. E quando você tem uma experiência espiritual e você começa a contar, alguns vão acreditar, outros vão dizer: o irmão está doido, coitado. A irmã está, eu acho que ficou doido. Eu acho que está, já está ficando, um crente doido já. Quando você começa a passar por uma purificação espiritual, aquelas coisas que você achava maravilhoso, você começa a achar uma porcaria. Por mais belo e caro e sofisticado que seja o seu carro, ele perde a importância para você. Aquela comida que você amava, que eu sinto o cheiro de longe, você também perde o prazer daquilo. O dinheiro para você vira apenas papel. Status, fama, aplausos, para você não quer dizer nada. Porque você começa a entrar numa pureza espiritual tão grande que as coisas da terra começam a virar uma porcaria. Não vale nada. Um pastor amigo meu, ele teve uma experiência que ele estava no monte orando em São Paulo, e ele estava tão consagrado, ele estava tão orando, tanto jejuando, tanto buscando a Deus, se desligando da terra, que ele vinha há muito tempo fazendo isso, e quando ele estava no monte, que eles deram a mão para orar, na roda, ele começou a orar, e ele sentiu que o corpo dele adormeceu, e o espírito dele foi saindo do corpo. E quando ele olhou, o espírito dele olhou, ele viu o corpo lá de pé, o pessoal das mãos, e ele começou a passar por cima das copas das árvores daquele monte, e ele começou a ficar desesperado: meu Deus, eu vou ficar lá, eu vou subir, meu corpo vai ficar lá, eu vou morrer. Mas ele estava sentindo aquela experiência gloriosa. Aí quando ele chegou na certa altura, disse que uma voz disse assim: volta, porque ainda não é a sua hora. E na mesma hora ele começou a descer e voltou para o seu corpo. Diz que antes dele chegar no corpo, o espírito chegar no corpo, ele sentiu o cheiro da carne. Diz que o cheiro da carne é horrível. Antes do espírito entrar no corpo, diz que o cheiro da carne é horrível. Não é porque ele não tinha tomado banho, não. É por causa da carne mesmo.
diz que o cheiro da carne cheira um cheiro mesmo de pecado. A pureza espiritual, a limpeza espiritual que nós recebemos a cada culto é para que você prossiga até domingo sem se entregar totalmente ao pecado. E domingo você recebe outra limpeza espiritual, outro poder espiritual que é o Espírito Santo, outra força espiritual que é o poder de Deus, para que você consiga até quarta-feira não se entregar ao pecado. E Jesus disse: olha, é pela minha palavra que vocês estão limpos, é pela minha palavra que vocês estão sendo purificados, é pela minha palavra que vocês estão sendo limpos e purificados desse mundo pecaminoso. Porque o pecado te rodeia. Por mais santo que você seja, quem sabe você é mais santo que o pastor, mas ainda assim, aonde você vai, o pecado está do seu lado e anda até de mão dada com você. E a pureza espiritual, ela vem quando a palavra entra em você e você dá ouvidos à palavra e você decide praticar a palavra que você ouve, e aí você começa a rejeitar o pecado, você começa a se afastar do que é mal e você começa a fazer o mínimo do que é errado. Porque enquanto nós estivermos nesse corpo corruptível, nós teremos ganâncias, invejas, porfias, orgulho, que todo dia é matado, que nós temos que afogar, enterrar. Porque o ser humano é assim. Nós queremos. Quando uma criança nasce, ela já nasce querendo voltar para onde ela estava, porque lá estava quentinho, lá tinha proteção, lá não era estranho, era um ambiente conhecido. Mas a criança, a mãe dá luz, a criança quer voltar para onde estava, então ela já nasce querendo. Aí daqui a pouco ela sente o abraço da mãe, o peito para mamar, e ela quer ficar ali, ela não quer sair dali. Aí a mãe põe no berço, ela chora porque ela quer voltar para o braço do peito da mãe. Então a criança já nasce querendo, e o ser humano ele vive querendo, e nessa de querer vem as corrupções, o pecado, vem a maior falha do ser humano. Quer pensar que Deus não está enxergando ele, não está enxergando ela. Então eu quero porque eu quero. E nessa de querer, nós caímos em muitas armadilhas nessa vida. Onde eu estou não está bom, eu preciso sair daqui, porque você quer. Eu do jeito que eu estou, não, aí você começa a querer e coloca o seu querer na frente da vontade de Deus. É aonde muitos tropeçam e caem. A primeira coisa que o ser humano faz quando algo está incomodando é que ele quer dar fuga, ele quer fugir, ele quer sair dali, porque é um instinto natural de defesa. Mas quando você está na presença de Deus, quando você está no lugar onde Deus te colocou, a última coisa que você tem que pensar é querer sair da onde Deus te colocou, da presença de Deus. Porque se você sair, será a sua queda. Tudo aquilo que você levantou, pela graça e misericórdia de Deus, vai cair. Porque aonde Deus não está, a casa não fica de pé. Aonde Deus não habita, a casa não vai para frente. E o ser humano, com a sua ganância, com o seu querer, tem atrapalhado muito o agir de Deus. Tem atrapalhado muito o mover de Deus na sua vida. E nós temos que ser como a ovelha. Por isso que a Bíblia diz que somos ovelhas. A ovelha é o animal mais fraco, é o animal mais dependente do pastor. Porque sem o pastor, a ovelha não sobrevive. Não sobrevive. Ela precisa ser limpa. Ela precisa ter água calma para beber. Porque é um animal que se assusta fácil. Ela precisa ter um pasto bom. Ela precisa ser guiada, protegida. Ela precisa ser tosada. Porque senão muita lã acaba matando ela. E é por isso que a Bíblia diz que somos ovelhas. Porque nós temos que criar essa dependência total do bom pastor, que é Jesus. Não é você que vai escolher o pasto.
Não é você que vai escolher a água que vai beber, mas é o seu pastor que vai te guiar até lá. Amém. E quando ele guia, ele leva por águas tranquilas. Amém. Ele guia por pastos verdejantes. Mas o ser humano, ele tem a mania de querer emoções. O ser humano tem a mania de querer alguma coisa. O homem está casado com a mulher, mas aí passa o tempo, ele quer alguma emoção diferente, aonde cai no pecado. A mulher quer sentir alguma emoção, principalmente a mulher. A mulher precisa de emoções. E ela quer sentir, e nessa ela cai nos laços. E acaba com a casa, acaba com a família, acaba com o casamento. De igual modo o homem. Na vida espiritual, ministerial, é a mesma coisa. Você está quieto no teu canto, mas dá um fogo em você, que você quer. Daqui a pouco, olha você perecendo. Você saiu da dependência de Deus, do bom pastor. Você saiu da dependência daquele que cuida e cuida bem. Daquele que protege. Daquele que não te deixou faltar nada até o dia de hoje. Daquele que te guia. Daquele que te pega pela mão e te leva para o verdadeiro crescimento. É necessário matar o seu querer. É necessário matar a sua vontade. Porque senão, mais uma vez você vai quebrar a cara. Senão, mais uma vez você vai perecer. E Deus apenas vai olhar de longe. E Ele vai te livrar da morte. Vai te livrar de um perigo fatal. Mas o seu querer vai acontecer. Porque Deus não vai obrigar você a querer o querer dEle. Ele não vai dizer, não, ele vai falar, vai, fica à vontade. Você acha que existe ateus, satanistas, feiticeiros, porque Deus quer? Não. Existe porque Deus permite. Porque Deus não é nem um ditador dizendo, não, todo mundo vai me adorar. Não, aí não seria, a essência de Deus não era verdadeira. Deus deu uma livre escolha para o homem. Mas se você escolher ser dependente dele, você nunca vai ficar envergonhado. Porque você vai criar um prazer, uma alegria tão grande no coração de Deus, que Deus vai falar assim, nessa filha aí eu tenho prazer. Nesse filho aí, olha, eu me comprazo. A voz que veio do céu no batismo de Jesus era a voz que dizia, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo, em que eu tenho alegria, porque Jesus estava cumprindo as ordens do Pai. Quando João pega aquele livro, e ele começa a comer, o anjo dá um aviso, você vai comer, mas na boca vai ser mel, doce. Mas quando chegar no ventre, vai amargar. É impossível alguém ou uma pessoa ouvir a palavra de Deus, aceitar a palavra, seguir a Jesus, aceitar o Evangelho e andar com Deus, sem sentir o que Deus sente. É maravilhoso servir a Deus. É glorioso receber a presença do Espírito Santo. Quando a glória desce na igreja, a gente chora, fica feliz, fica alegre. Mas quando nós saímos da igreja, há uma responsabilidade tão grande em nós, que aquela glória que desceu doce, ela se torna amarga. Porque você não é mais como o povo do mundo. Você não é mais como os ímpios, que tudo está acontecendo, a humanidade está de mal a pior, e é por isso mesmo. E abre mais uma cerveja, e toca mais um forró. Não, você começa a sentir agora as amarguras da dor, do que Deus sente, a mesma coisa do que Deus sente. Porque quando você entende o verdadeiro Evangelho e recebe a palavra de Deus, e os segredos da revelação de Deus, você não enxerga mais o mundo como o povo do mundo enxerga. Você começa a ter a visão da verdade. E quando você vê uma alma perecendo,
Quando você vê alguém abrindo a boca na televisão para dizer que é isso, que é aquilo, que é conhecedor, que é sábio, e falando besteira e apoiando o pecado, aquilo queima o seu estômago. Não tem como você aceitar, não tem como você engolir aquilo, porque a verdade já tomou conta de você. A verdade já queima dentro do seu ventre. Diz os especialistas que o nosso estômago, ele é o segundo cérebro do organismo. O cérebro que comanda tudo e o estômago comanda. Se o seu estômago está bem, a sua saúde está bem. Mas se o seu estômago está mal, se tem uma dor, uma queimação, ele está avisando que alguma coisa não está indo bem. Se ele incha, se ele tem algum problema, é porque alguma coisa não está indo bem. E é ele que dá ordem para todo o sistema. Quando João come do pequeno livro, Deus ele fala, ó, pode comer. Aquele anjo diz, come, só que vai ser doce. Na hora que entrar na boca vai ser mel, mas quando descer, vai ficar amargo. Eu quero dizer algo para você. Quando você verdadeiramente se torna um crente. Não, mas lá voar não. Crente mais ou menos, meia boca não. Eu estou dizendo crente de verdade. Aleluia. Você vai viver um conflito espiritual muito grande. Aleluia. Nem tanto espiritual, mas como pessoa. Porque agora você não vai conseguir ver mais a maldade e se regozijar com aquilo. Não tem como mais você ver um crime e dizer, bem feito, morreu porque ele matou também. Não. Não tem como mais você ver multidões indo ao inferno e dizer assim, bem feito, vai para lá. Porque o mel que você recebeu na sua boca, o mel que desceu sobre a tua garganta e você sentiu aquele prazer, aquela alegria, aquele sabor maravilhoso que só Jesus pode dar através da sua palavra, da sua presença, você também queria que todos experimentassem. E começa um grande conflito na tua vida. E nós vamos viver esse conflito até o dia que o Senhor nos tirar desse lugar. Porque a igreja é isso. A igreja ela veio para trazer náusea ao mundo. A igreja veio para trazer mal-estar para o ímpio. Porque nós somos aquele que vai trazer a palavra. Para nós é mel, mas para eles é amargo. Porque você vai querer transmitir, você vai querer mostrar o mel, mas eles não querem, eles não aceitam. Para eles não é prazeroso, só para nós. Olha o conflito que nós vivemos. Algumas coisas foi revelado a João, mas João não pôde falar, João não pôde escrever. Existem coisas que serão reveladas. Existem coisas que vão acontecer na terra. Existem coisas que vão acontecer de ano a ano. E a humanidade vai ficar chocada. O homem vai ficar de cabelo em pé. A ciência vai começar a ter que mudar o discurso direto. Porque vai começar um grande mover espiritual na terra. E quer saber? Hoje em dia o diabo não está nem entrando em possessão na vida de ninguém. Porque não está precisando. Se não está precisando, ele vai fazer um trabalho que não precisa. Porque o ser humano está pior do que o diabo. Olha para mim. O ser humano, antigamente o diabo cutucava o povo e o povo pecava. Agora o diabo não está nem precisando. Quando os capetadas chegam no inferno para passar lá como foi o dia, aí Lúcifer fala, Satanás fala, e aí? Não tive muito trabalho não. Por quê? Cheguei lá, o povo lá está pior que nós. Eu estou até com medo deles entrar em nós ficar mais encapetados que nós. Se eu entrar neles, eu vou ficar pior, vou ficar mais demonhado do que eu já estou. Fala aí, Deus. O homem está acima. Não precisa nem do diabo para pecar, mas não. Não precisa nem do diabo para fazer maldade, não. Aí você olha a situação do mundo, você olha a situação da humanidade. Hein? Você olha a situação do governo. Esse dia a mulher do 9 dedos. Boa tarde a todos. Olha que demônio. O povo morrendo e ela dançando carnaval. Ué, que demônio é esse? Todos? Que palavra
palavra do inferno é essa? E às vezes você bate palma, porque quando você vota para esse povo, você está apoiando e batendo palma para eles. Eu não voto, porque eu não pago esse preço. E o diabo está avançando. Vai vir coisa terrível. E vai partir do governo, você não vai falar nada, porque que eles mandam, se não obedecer é pau, é cacete da polícia no lombo. Acabou. E a humanidade vai se afundando, os jovens vão entrando na droga, todo carnaval eles distribuem o kit de droga para o cara cheirar cocaína, injetar na veia, para não sei o quê. Olha, carnaval é uma desgraça no país. Toda vez que acaba o carnaval, a conta chega. E a humanidade só vai se afundando. E aquele que tem o Espírito de Deus e a palavra de Deus, aquele que recebe as revelações de Deus, não consegue enxergar o mundo com normalidade, com aceitação, porque aquilo queima dentro da gente. Aleluia. A palavra e as promessas de Deus, elas são deliciosas, maravilhosas para receber e viver. Mas quando você olha para o lado, você começa a ter náuseas, porque a própria palavra te impulsiona a isso. O próprio poder do Evangelho te impulsiona a rejeitar a normalidade que o mundo prega. Porque se você não rejeita, você não é crente de verdade. Você é mais um que está dentro da igreja achando que é crente. Você não é convertido. Você é daqui, você não é do céu, não. Porque quem é do céu não acha normal essas coisas do mundo. João recebe a revelação. João come daquele livro. E olha o que diz. E ele disse, o anjo dizendo: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis. Se prepara, porque daqui para frente vai começar o mundo espiritual a se materializar e se revelar na humanidade. Sinais no céu, na terra, muitos mortos, muitos vão perecer, cidades vão afundar em grandes buracos, chuvas, vai haver uma grande mudança. O que era o dia que era para ser calor vai ficar frio, o que era para ser seca vai chover, e vai virar um pandemônio na terra. Vai virar uma coisa tão terrível que ninguém vai prever mais nada. Vai ter que viver o dia após dia. Será imprevisível daqui para frente. O livro do Apocalipse nos revela que tudo que Deus tem para fazer, para quebrar o coração do homem, Ele vai fazer. Ele vai permitir. Sinais na terra, no céu, no mar, tudo vai se mudar, vai sair do lugar. Aparições espirituais, coisa terrível, mortes terríveis. E quanto mais, parece que quanto mais Deus bate na porta, mais o homem fecha a porta. E eu dou um conselho para vocês hoje. Olha o que o anjo disse a João. Importa que você pregue, que você profetize, que avise os povos, as nações, os reis. Avise, profetize, faça a tua parte. Aleluia. Glória a Deus. Porque daqui está pior. Não pensa que o mundo vai melhorar, não. Não pensa que a humanidade vai ficar santa. Não vai nada, vai piorar. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que experimentaram o melhor de Deus, que é a sua palavra, que é Jesus Cristo, no meio da igreja do seu povo, cuidado para não perder a sua coroa. Cuidado para não perder o prazer de servir a Deus. Cuidado para você não transformar a casa de Deus como mais um lugar onde você vai. E quando você pisar naquela porta para dentro, por favor, tenha reverência na casa de Deus. Guarda o teu pé quando você pisar ali, porque aqui não é mais um lugar.
Aqui não é lanchonete, nem shopping, nem a casa da tua avó, da tua mãe, não. Aqui é a casa de Deus. E o que sai desse altar é para você comer e receber o mel de Deus. Porque aqueles que têm na testa a marca de Deus, diz no Apocalipse, nós lemos nos capítulos anteriores. Esses não serão tocados. Esses não serão afligidos. E por que não será, pastor? Porque nós somos bonzinhos? Porque a gente é um povinho assim que Jesus vai dar? Não, irmão. Sabe por quê? Porque nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Enquanto a igreja estiver aqui, o mundo vai estar em equilíbrio. Mas na hora que a igreja sair, aí vai se danar para não falar. O povo do mundo tem que dizer, abre mais igreja. Pessoal, vai para a rua orar, gente. O povo do mundo tem que clamar pelo povo de Deus. Porque enquanto o povo de Deus estiver aqui, irmão, a misericórdia de Deus ainda está sobre o mundo. Mas na hora que o povo for arrancado, diz que até a morte vai ser arrancada. A gente vai se jogar de prédio querendo a morte e não vai morrer, só vai sentir a dor. Mas a morte não vai ter. Sabe? É legal quando eu vejo alguém odiando os crentes, falando mal da igreja, falando mal de pastor, falando mal do povo de Deus. Eu acho bacana, porque o desejo deles vai se cumprir logo. Nós incomoda, né? A igreja não é legal? O pastor fala as coisas que não lhe agradam? Ah, é? Logo nós estamos subindo. Logo a trombeta vai tocar, vocês não vão ouvir, só nós vamos ouvir, vamos ser arrancados da terra, aí vocês fiquem à vontade. Come do livro, come da revelação, sabendo que é bom, é doce, é maravilhoso, faz efeito, mas vai te trazer, irmão, uma situação tão difícil, porque você não é desse mundo. Não tem como você se conformar com esse mundo, conhecendo o poder e a delícia de Deus, da palavra e das promessas de Deus. Sinto lhe informar, se você é de Deus, você não quer nada desse mundo. O arrebatamento podia ser como lista de chamada, né? Igreja Evangelho de Cristo, Assembleia de Deus, Deus é amor. Para todo mundo ver, né? Ia ser bacana, né? Só ver crente sumindo. A Bíblia diz que nós seremos arrancados. Vai ser uma coisa tão rápida que a Bíblia diz que todos serão tirados. E todos serão tirados na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo segundo. E vai ser como um raio que sai do Oriente para o Ocidente. Cadê? Sumiu.